Senhor a todos que estão aí nos seus lares, que Deus abençoe a cada um. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Sofonias, no capítulo 3, no versículo 14. Aleluias. Hoje o frio quis vir com força. Glória a Deus por isso. Mas glória a Deus porque nós estamos aqui para adorar o Senhor, né? Sofonias 3:14 diz assim: canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exalta o teu coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos e exterminou o teu inimigo. Ó Senhor, Rei de Israel, está no meio de ti. Não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas. Ó Sião, não se enfraqueça as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozija-te em ti com júbilo. Amém? Aleluias. Nós devemos nos alegrar, é o que a palavra do Senhor diz aqui. Canta alegremente, louva o Senhor alegremente, esteja feliz, se alegra. Não olha para a circunstância, mas exulta, adore ao Senhor com todo o seu coração, como nós lemos aqui, né? E aqui que eu quero deixar, aonde é o 16, que diz assim: naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas. Todos esses dias têm sido dias muito difíceis. Quando a gente pensa que vai funcionar, que o negócio vai andar, a gente tem uma notícia que parece que vem para nos desanimar de novo. Como agora há pouco a gente olhou novamente um novo decreto, bandeira vermelha de novo, a partir de segunda, terça. Então assim, parece que o negócio vai andar, aí a gente vem aquela palavra, né, de homens, mas a palavra de Deus diz: não temas. E eu prefiro pegar-me à palavra do Senhor, porque ele diz aqui, ó: não temas, ó Sião. Quem é o Sião? Nós somos Sião. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo escolhido do Senhor. Então é para nós que ele está dizendo: não temas, não duvide, acredite. Não enfraqueça as tuas mãos. Não vamos fraquejar, não vamos desistir. Vamos lutar. Porque o que
que diz no versículo 17: o Senhor, o teu Deus, está no meio de ti, todo poderoso para quê? Para nos salvar, para nos guardar, para nos livrar de tudo isso. Mas vamos o quê? Nos alegrar. Mesmo que quando parece tudo à nossa volta está desmoronando, nós devemos nos alegrar em quem? No Senhor. No Senhor. E é nisso que eu quero me apegar nessa noite. Eu não quero me apegar às palavras que a mídia tem falado. Não quero me apegar às palavras que o mundo tem falado. Mas quero me apegar à palavra que o Senhor tem dito. Não temas. Não desista. Não enfraqueça. Não enfraqueça os seus joelhos. Não enfraqueça o seu corpo. Não enfraqueça a sua fé. Permaneça firme. Não desista. Porque o Senhor está conosco. Ele está nos observando. Ele está nos vendo. No versículo anterior aqui diz que o remanescente, quem é os remanescentes? É aqueles que permanecem, não aqueles que caem. Nós vamos permanecer com o Senhor até o fim. Diz aqui, ó, o remanescente de Israel não cometerá mais iniquidade, nem proferirá mentiras. Nós somos remanescentes do Senhor e nós vamos ser abençoados pelo Senhor, porque Ele tem nos guardado. Mas Ele diz aqui: canta alegremente, confia, não desista por momento nenhum, não duvide da palavra do Senhor. É isso que eu quero deixar nessa noite. Por mais que as notícias venham e tentam fazer com que a gente desista, não desista, porque nós não podemos dar ouvido às má notícias, porque as má notícias vêm do diabo. O Senhor tem coisas boas para nós. E eu sempre digo e vou continuar dizendo, por mais que as circunstâncias dizem que não. Depois de tudo isso que nós estamos vivendo, depois de tudo isso, nós vamos ver a graça do Senhor sobre nossas vidas. Nós entramos de um jeito e nós vamos sair ainda mais cheios de Deus, ainda mais abençoados por Deus que quando nós entramos. Eu tenho vivido dias abençoados por Senhor, mais do que eu vivia antes. Deus tem me abençoado tão grandiosamente nesses dias difíceis que nós temos vivido, do que muitos anos da minha vida. Então eu sou testemunha do que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha casa, na igreja, porque mesmo com as portas fechadas, Deus tem suprido a necessidade da igreja. Deus não tem deixado faltar nem para a igreja, nem para a minha e nem para a sua vida. Por mais que esteja ali, no limite, mas a gente está sabendo que Deus está cuidando de nós. Porque se nós não estivéssemos com Deus, o que seria de nós? Mas nós temos a palavra do Senhor nessa noite. Não temas, não duvide, acredite e lute. Nós vamos sair dessa ainda mais poderosos do que quando nós entramos. Em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão sobre o seu coração. Oranamassu e Candaramanabachaias. Santo Tu és, Senhor. Nós cremos, Senhor, no Teu poder, Senhor. Nós cremos na Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos fortaleça, Senhor Jesus. A Tua palavra diz que a nossa força vem de Ti, Senhor. Então, Senhor, nos fortaleça ainda mais, Senhor. Nos ajude, Senhor. Não nos deixe, Senhor, tirar os nossos olhos de Ti. Não nos deixe enfraquecer, ó Pai. Mas nos ajuda, Senhor, a permanecermos firmes até o fim, ó Pai. Nós cremos, Senhor, na Tua palavra. E a Tua palavra diz, Senhor, que não é para nós temermos. Então, Senhor, eu não quero temer a palavra do homem. O que pode me fazer o homem se a última palavra é do Senhor? Oralabaço e Candaramanabachaias. E eu creio, Senhor, que Tu és poderoso, Senhor, que possa fazer ainda mais, Senhor, do que nós estamos pedindo, Senhor, nesta noite. Nos guarda, Senhor, nos livra, Senhor, de todo esse mal, Senhor. Quero colocar também as vidas, ó Pai, que estão, Senhor, ali nos hospitais, Senhor, acometidas por essa doença, Senhor. Guarda a vida deles, ó Pai. Entra com a Tua mão poderosa, Senhor. Restaura a saúde dos Teus filhos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, vai entrando nos lares, Senhor, quebrando, Senhor, todo o principado, toda a potestade que tem tentado invadir a mente, Senhor, dos Teus filhos, tentando fazer com que eles se enfraqueçam, Senhor, com palavras de desânimo,
fora todas as trevas, Senhor, e traga, Senhor, traga um cântico novo nessa noite, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, pois nós queremos te glorificar, Senhor, e te adorar, cantando, Senhor, alegremente, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor ainda há de fazer pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem suprido, até aqui o Senhor tem tido graça e misericórdia, Senhor. Derrama cada dia mais sobre nós, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Feche os seus olhos ainda. Nós estamos, Senhor, reunidos, Pai, em Teu nome, declarando, Senhor Jesus, que precisamos de Ti, precisamos de Ti, ó Pai. Nós declaramos, Senhor, que não queremos sair, Senhor, deste lugar, Senhor, da mesma maneira ao qual entramos. Por isso, Espírito Santo, vem e transforma, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, toda e qualquer circunstância, Senhor, da vida dos Teus filhos nesta noite, em nome de Jesus. Aleluias. A paixão que queima em meu peito me empurra ao Teu coração. Ao sentir
escorrem do meu rosto. Teu Espírito me embriagou. Não, eu não posso mais olhar atrás. A cada dia eu te quero mais. Teu Espírito me conquistou. Não, eu não posso mais olhar atrás. A cada dia eu te quero mais. Levanto as minhas mãos para te dizer: és precioso, Senhor. Não há outro com teu amor. És precioso, Senhor. Eu te quero. És precioso, Senhor. Não há outro com teu amor. És precioso, Senhor. Eu te quero. Nós te adoramos, Jesus. Nós te queremos, Senhor, mais do que tudo, Senhor, mais do que o ar que respiramos, ó Deus. A igreja e os anjos se prostram diante do teu trono, e os anciãos lançam suas coroas diante do Cordeiro de Deus e cantam. A igreja e os anjos se prostram diante do teu trono, e os anciãos lançam suas coroas diante do Cordeiro de Deus e cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti, merecedor de toda a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno
exaltamos. Declare: te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Exalte a Ele, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti, Senhor. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Declare isso a Ele: pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. És inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Tu és digno de tudo, Deus. Tu és santo e poderoso. Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Tu és Pai santo e digno, Deus. Aleluias, amém. Pode tomar teu assento. Aleluias. Amém. A graça e a paz do Senhor aos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. A paz do Senhor a todos os irmãos aqui também presentes mais uma vez. Amém. Aleluias. A cada momento que passa, nós recebemos notícias boas e ruins, e nos últimos dias as piores possíveis. Eu ministrava lá
lá em Carlos Barbosa na quarta-feira, sobre a tristeza que abateu no coração dos discípulos quando Jesus anunciou que iria deixá-los. Lá no livro de João 16, a partir do 25 ao 33, eles começam a declarar a sua insatisfação porque Jesus não estaria mais por perto. Mas Jesus diz: ei, não vos deixarei órfão. Eu já vim anunciando isso antes para vocês. E quando a palavra de Deus diz ali no versículo 33, ele diz assim: ó, no mundo tereis tribulação, mas tem bom ânimo, porque eu venci. Amém? Não é somente propriamente termos ânimo ou vontade, porque vontade de vencer todos nós temos, sim ou não? A diferença está naquele que serve ou não ao Deus, sabe como? Da maneira como nós nos posicionamos com aquilo que Deus já nos deu. Amém? Como que é isso, pastor? Abra sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo de número 10. Lucas, capítulo 10. Aleluias. Lucas 10. A palavra de Deus diz ali que Jesus, ele comissiona, ou seja, ele dá ordem para os seus discípulos, para que fosse por todos os cantos, por toda a Galileia, e anunciasse o nome do Senhor, as boas novas. E ele declara também que era para eles expulsarem demônios, curar os enfermos, dar vista aos cegos. Mas também ele dá propriamente, antes da ordem, ele dá uma autoridade. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Primeiro eu quero falar dentro do contexto bíblico sobre ousadia, fé e autoridade. Amém? Eu quero ler com vocês no versículo de número 17. Após os discípulos terem ido, versículo 17 diz assim: e voltaram então os 70 com alegria. Aleluias. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Aleluias. Então voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos submetem. E disse-lhe Jesus: eu via Satanás caindo dos céus. E aí no versículo 19 ele declara assim: porque eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano. Amém? Primeira coisa que eu quero falar sobre, dentro deste texto, nós estamos falando aqui nesta noite. Se eu pudesse resumir em uma frase, eu poderia dizer: as armas que Deus nos deu para vencermos batalhas espirituais. Tudo, fala para o teu irmão, tudo o que acontece ao nosso derredor é resultado do mundo espiritual. Significa, a palavra de Deus diz que Satanás, ele é como um leão que anda ao derredor de cada um de nós, procurando alguém que ele possa tragar, alguém que ele possa abocanhar. Se você já deve ter visto aqueles programas de animais, o leão, a leoa, quando está no momento dela caçar, ela fica escondida no lugar sorrateiramente, olhando para uma manada ou para um grupo. E ela observa o que? Primeiro, aqueles que estão se afastando da manada, aqueles que estão fracos, doentes, e por último, os desatentos. E aquele que vai se colocando nessa condição, ele se torna uma presa fácil para que ela venha e abocanhe. Satanás, a Bíblia dizendo assim que Satanás é como um leão que anda ao derredor procurando. É desta maneira, ele busca alguém
que num determinado momento de descuido começa a se afastar de Deus, começa a se afastar da igreja, começa a se afastar até mesmo das pessoas que estão ali para te ajudar, porque afinal de contas muitas vezes nós achamos que podemos fazer tudo sozinho. Se fosse para fazer tudo sozinho, Jesus não tinha mandado esses 70 ir de 2 em 2. Jesus mandou em dupla. Ele falou: entre na cidade, bata nas portas, vai de casa em casa. A porta quer abrir para você, você entra. E ali, se eles quiserem te segurar para dormir, você dorme. Se você quiser comer, come. Mas se eles fecharem a porta, bate o pé e vai embora. Significa que todas as vezes que nós tentamos fazer as coisas sozinhos, nós não teremos êxito. Imagine você que se Deus fizesse dessa maneira, o pastor de uma igreja, um líder, poderia fazer tudo e a igreja não precisaria fazer nada, e tudo seria tão fácil. Muitas vezes você vai ver que Jesus, ele impôs algumas condições para que as pessoas fossem curadas, para que as pessoas fossem libertas, para que as pessoas fossem salvas. Ele chegava para um cego, sabendo que ele era cego, e dizia: o que tu quer que eu te faça? Ele perguntava: o que você quer que eu te faça? E o cego olhou para ele: eu quero ver. Mas aí o cego pergunta: Senhor, se tu quiseres. Aí Jesus fala para ele: eu quero que você seja salvo. Aí Jesus pega ali, faz um cuspe no meio de uma lama e põe nos olhos dele. E aí você atenta que aquele cego, quando ele ficou curado, ele disse que ele estava vendo, mas ele estava vendo os homens como árvores. Ele não estava tendo uma visão perfeita, ele não estava tendo uma visão correta. E aí Jesus foi e orou novamente, e mandou ele se lavar os olhos no tanque. Mas preste bem atenção, quando Jesus mandou os discípulos, comissionou eles a entrarem nas aldeias, nas cidades em volta ali, a Bíblia diz que alguns voltaram trazendo más notícias. Esses, porém, disseram assim: Senhor, nós estamos maravilhados, até os demônios se sujeitam. Contrapartida, em outro texto falando da mesma história, outros discípulos, porém, voltaram dizendo assim: Senhor, nós oramos e os demônios não saíram. E Jesus respondeu para ele: esta casta de demônios só sai com jejum e com oração. Pare e comece a analisar um pouco. Aqueles homens já estavam andando com Jesus há algum tempo, aprendendo a palavra, vendo o próprio exemplo de Jesus, orando, jejuando, se consagrando. Mas o contexto está dizendo que esses demônios, esta casta, ela está referindo-se a esse versículo específico, 18, quando Jesus disse: eu via Satanás caindo dos céus. Então existem castas de demônios mais elevados, que não é com uma simples oração que ele vai embora. Ou seja, primeiro nós temos que ter, primeiro ponto, ousadia. Ousadia pode se colocar como coragem. Eu me recordo que no ano de 1996, quando chegamos aqui no Rio Grande do Sul pela primeira vez, nós abrimos uma igreja numa garagem no fundo da casa, ali em Carlos Barbosa. E foi um longo período, irmão Valdeci, de trabalho, de libertação. As pessoas que vinham no culto, assim, não eram 3, 4, era 10, 12 pessoas, 15, que manifestavam demônios. E a primeira vez que aconteceu isso, as pessoas se desesperaram, ficaram apavoradas, saíram correndo de dentro para a igreja. O irmão que estava tocando violão, tinha uma porta pela lateral, ele puxou o cabo do violão e saiu correndo pela lateral. Ele diz: o sangue de Jesus tem poder, quase que nem o Chaves. Porque não sabiam lidar. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Olha o que diz versículo 19. Jesus está dizendo que Ele nos deu autoridade para pisar
serpentes e escorpiões. Preste bem atenção. Quando você está passando de carro numa blitz, o policial com a viatura ali estacionada, aqueles cones, ele levanta a mão para você e manda você parar, encosta. O que você faz? Você para. Por que você para? Porque você reconhece a autoridade dele. Por quê? Mas o que é que faz você reconhecer a autoridade dele? As vestes, a roupa que ele está usando, a identificação, talvez o distintivo. Você olha aquele policial, manda você parar, e você para porque ele expressa, tanto pelo seu comportamento como pelas suas roupas, que ele tem a autoridade de fazer aquilo que ele está fazendo. E quando Jesus diz: eu vos dou autoridade para pisar serpentes, ele está se referindo ao versículo 18. Eu falava isso na quarta-feira à noite ali em Farroupilha, que olha só como que Deus ele é tão grande. No Antigo Testamento era muito difícil as pessoas orarem e repreender, porque não entendiam muito, não tinha todo esse processo de libertação, e muitas vezes era um homem que detinha a unção, fala para o teu irmão, a unção para expulsar. Mas no Novo Testamento, a Bíblia fala que Jesus, quando morreu, ressuscitou, no livro de Marcos, olha só que interessante, quando Jesus ressuscitou, ele aparece para os discípulos, ele diz, primeira coisa: paz seja convosco. E quando todos vieram para ver, a Bíblia diz que ele soprou sobre eles o Espírito Santo, diz: recebam o Espírito Santo. Qual é a vestimenta que nos autoriza a expulsar demônios? O Espírito Santo de Deus. Em primeiro lugar, o Espírito Santo. Mas como Jesus está dizendo, dentro do mesmo contexto, ele diz: existem algumas castas de demônios que não saem simplesmente por você impor as mãos. Precisa ter uma postura, um posicionamento. E quando a Bíblia diz acerca de jejum, a Bíblia fala de postura. E rompendo as ligaduras da impiedade, Isaías capítulo 58. Quando romper as ligaduras da impiedade, ele está dizendo: se desvencilhe do pecado, se solte daquilo que te prende, aquilo que te amarra, as ligaduras da impiedade. Então lá no final diz: o sol da justiça brilhará sobre ti. Agora eu quero que você abra aqui rapidamente a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo de número 2. Nós já vamos voltar para esse texto. Aleluias. 2 Timóteo capítulo 2. Olha só. Primeira coisa, esta autoridade, ela não se compra. Esta autoridade, ela se conquista, mas não com preço de dinheiro. Esta autoridade se conquista, e alguém conquistou por nós, porque ninguém dá uma autoridade para um policial se já não tem autoridade. Porque quando Jesus falou para os discípulos: eis que vos dou autoridade, ele recebeu a autoridade. Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra e debaixo dela. Mas eis que vos dou autoridade. Jesus fala, ele fala assim, que nós faremos coisas maiores do que ele mesmo fez. Para fazer coisas maiores do que Jesus fez, primeiro você tem que ter coragem. Fala para o teu irmão: você tem que ter coragem, meu irmão. Sabe, o peão, quando entra dentro da arena e tem aquele touro brabo, entra lá naquele campo, tem aquele touro brabo, o touro olha para você, vem na tua direção, o que você faz, querida? Você já quer pular de volta da cerca. Por quê?
E quando eu falo de coragem, ousadia, eu me recordo da maneira como que Deus me ensinou isso na prática. Não somente expulsando demônios, orando por pessoas. Estava eu um dia, Valdeci, na casa do meu pai em Brasília, e o Samuel estava sentado na sala assistindo um programa chamado Encantador de Cães. E eu sentei ali para passar um tempo com ele e comecei a assistir aquele programa. E naquele episódio, o Encantador de Cães é um filipino baixinho assim. E ele chegou numa casa onde que um pitbull de 1 ano de idade, quando ele completou 1 ano, ele começou a ser agressivo demais, até mesmo com o dono. O dono, toda vez que ia alimentar aquele cachorro, ele colocava a comida numa tigela e empurrava com a vassoura, porque ele não conseguia chegar perto do cachorro para alimentar, porque o cachorro avançava o próprio dono. E eu sentado ali, o Espírito Santo falou assim para mim: presta atenção. Eu falei: não acredito que Deus vai falar comigo agora através da televisão. E quando aquele homem vira para a câmera, ele disse assim: o encantador de cães chegou na cerca da casa, o cachorro estava lá na varanda, e quando ele olhou para a câmera, ele disse assim: o cão faz a leitura da sua expressão, ou seja, o seu posicionamento, a sua expressão facial, a sua postura física determina se você é uma ameaça ou não. Ele faz uma leitura do seu posicionamento. Aí o Espírito Santo falou comigo: o diabo é desse jeito. E aí aquele homem baixinho entrou no pátio e o dono falou para ele: não entra porque o cachorro vai te pegar. Quando ele abriu o portão, o cachorro levantou e veio correndo. E aquele cara fechou a porta na maior tranquilidade. Quando o cachorro chegou perto dele para atacar, ele pegou e apontou, e dele fez esse bicho assim, tch! E o cachorro parou, levantou as orelhas e ficou com o rabinho abanando assim. Aí o dono disse: agora eu não estou entendendo nada. Aí o encantador de cães vira para a câmera e diz assim: agora ele está confuso, porque eu expressei mais energia. Ele usando a linguagem dele, eu expressei mais energia, ou seja, eu expressei mais ousadia e mais autoridade do que ele. Agora ele está tentando identificar se eu sou uma ameaça ou não, para ocupar o território dele. Aí o homem pegou e falou bem assim: o meu posicionamento, a minha postura determinou que eu não estou nem aí com ele. Eu tenho mais autoridade do que ele. Olha o que aquele homem falou. E aí aquilo foi um grande ensinamento que Deus colocou na minha vida, que a postura e o posicionamento que eu tenho diante aos ataques de Satanás vão determinar quem eu sou depois da batalha: vitorioso ou perdedor. E olha o que Paulo diz para Timóteo: não há nada que nós possamos fazer, porque já foi feito. Se Jesus diz: eu te dou autoridade, você não comprou, mas Ele conquistou para nós, então ela é de graça. Eis que vos dou, olha só, autoridade. 2 Timóteo capítulo 2 versículo 1 fala assim: tu, pois, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo, e o que de mim, através de muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensinem aos outros. Também, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado, preste bem atenção, versículo 4, olha o que diz: porque nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios da vida, mas a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Presta bem atenção, por que Deus nos chamou? Para andarmos com Ele, de como é que é a postura que Deus nos chamou para termos todos os dias da nossa vida, como de um soldado. Você já viu soldado andando pela rua aí? Não sei se aqui é comum, lá em Brasília, lá
tem vários quartéis, né? Tem a Marinha, tem o Exército, a Aeronáutica. E no trajeto de Brasília para a cidade de Valparaíso de Goiás tem um quartel da Marinha. E é comum todo final de tarde você olhar assim, todo aquele, parece um monte de pinguinzinho branquinho assim, de roupa fardada, nas paradas de ônibus para pegar o ônibus para ir para casa. É muito comum você ver transporte de militares. E quando o militar ele chega num lugar, as pessoas ao seu derredor tratam ele de maneira diferente, porque ali está alguém que representa a lei, ali está alguém que tem poder e autoridade. Entende isso? Por isso que eu falei que se a polícia mandar você parar, você está dirigindo, você vai parar. Por quê? Porque ele está agimentado. Ele carrega não só nas suas vestes, mas um selo de autoridade. E segundo o que Paulo ensina aqui para Timóteo: ei Timóteo, você não pode se embaraçar com as coisas do mundo. Por quê? Porque se você estiver muito envolvido com as coisas do mundo, você perde a sua autoridade. Mas você tem que permanecer sóbrio, olha só, a fim de agradar quem te alistou para a guerra. Eu quero falar disso para você nessa noite, porque nós estamos vivendo dias onde que Satanás tem entrado e investido tudo para destruir o povo de Deus, em todas as áreas, financeiramente falando, ministerialmente, familiarmente, conjugal e tantas outras coisas, consumindo aquilo que é de sua propriedade. E sabe qual é o problema? O maior problema de tudo isso é que mesmo estando fardados, revestidos de autoridade, nós não conseguimos expulsar um pernilongo de noite quando vem incomodar na nossa orelha. Você fica desesperado, acorda. Eu, quando tem um pernilongo me incomodar, eu levanto na hora, eu cato um pano, até eu não terminar de matar aquele e os outros que estão junto com ele, porque eu sempre, onde tem um, tem 2, 3 juntos, depois eu não vou deitar. Mas esse é o maior problema da igreja nesses últimos dias. Estamos apanhando fardado, meu irmão. Estamos apanhando armados. Estamos armados até o dente. Quando o diabo faz pro teu lado, você corre: papai, papai, papai. É assim que é a postura de um soldado. Em qualquer lugar do mundo, um soldado que olha para trás, ou seja, que é um desertor, ele é levado para uma corte marcial, pode ficar preso um bom tempo. E a própria palavra de Deus diz que ai daquele que lançar mão do arado e olhar para trás, desistir. Porque se Jesus diz lá em João 16:33 que era para nós termos ânimo, porque Ele venceu por nós e Ele nos deu essa autoridade para vencermos, Deus nos deu todas as condições para vencermos. Eu falava quarta-feira em Farroupilha que olha a graça e a misericórdia de Deus para conosco. Deus nos deu um diabo vencido, condenado. Mas pastor, por que então minha vida está um furdunço? Por que minha vida está uma bagunça? Por que as coisas não acontecem? Por que os meus caminhos não prosperam? Porque necessário vos é, Jesus disse para Nicodemos, nascer de novo. Porque se nós não nascermos de novo, a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus, o maligno não nos toca. Ser nascido de Deus significa abandonar uma vida que nós tínhamos outrora sem Deus. Abandonar o pecado, abandonar a incredulidade, abandonar o orgulho, soberba,
Agora olha o que diz Tiago capítulo 4. Vai um pouquinho para frente, olha só, Tiago capítulo 4. Eu quero ler só o versículo 7. Quando está escrito bem assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. A Bíblia diz que nós devemos nos sujeitar a quem? Deus. Mas quando o diabo dita regra lá dentro da sua casa, por que é que nós aceitamos a imposição de Satanás? Entende? Sujeitai-vos a quem? Deus. Se sujeitar a Deus significa obediência. É um dos adjetivos da sujeição, é obediência. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Um dia no forno foi me perguntado: qualquer um pode expulsar demônios? Eu falei assim: em primeiro lugar, qualquer um não, porque só expulsa demônio quem é filho de Deus. Ah, mas eu também sou. Eu posso expulsar demônio? Eu falei: não. Mas eu tenho unção, eu oro, isso, aquilo. Eu falei: sim. Mas então o que é que me falta? Obediência, sujeição. Se sujeitar aos seus líderes, se sujeitar ao seu pastor. Essa era a condição naquele dia, naquele momento. Nós não temos como lutar e vencer o inimigo das nossas almas sem obediência. Sem obediência. A palavra de Deus diz que 2 irmãos viram Paulo orando e expulsando demônios, impondo as mãos sobre as pessoas e as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. E aqueles 2 homens acharam coisa mais linda. Uau! Esse homem, quando ele toca a mão na cabeça das pessoas, os demônios se sujeitam. Olha o que os discípulos disseram, como nós lemos aqui em Lucas 10, 17. Os discípulos voltaram com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome os demônios se submetem. Aí versículo 20, Jesus olha para eles e diz assim, ó: mas vós se alegrais porque os espíritos se submetem a vós? Alegrai-vos antes por estarem o vosso nome escrito no livro da vida. Sabe que o dia eu parei para analisar que tem muitas coisas, nós podemos fazer tantas coisas extraordinárias em Deus, tanto nas nossas vidas como na vida de outras pessoas, mas que verdadeiramente são irrelevantes para nos levarem para o céu, ou até mesmo para as pessoas ao qual nós proporcionamos isto. Você sabia disso, meu irmão? A palavra diz que os sinais são para os que creem. Eles serão manifestos por aqueles que creem, mas é um sinal para quem não crê. Quem manifesta sinais de Deus? Os que creem. Mas eles manifestam não por vontade própria, mas porque Deus tem um propósito para aquele que não crê. Se nós orarmos por uma pessoa e aquela pessoa ser curada, naquele momento as pessoas que estão ao redor vendo a sua fé multiplicada. Ela é multiplicada. Começo do ano nós orávamos assim por cura. Deus falou: eu quero curar. E quando ministramos a cura de uma mulher que tinha 5 tumores, sumiu os tumores dela naquele momento da oração, gerou uma onda de fé dentro da igreja. E aí as pessoas ficaram maravilhadas. Mas Jesus, ele fala uma coisa muito interessante. Após a multiplicação dos pães e dos peixes, ele atravessou o mar de Tiberíades. No dia seguinte, aquele povo que tinha comido, que tinha bebido, que tinha se fartado dos pães e dos peixes, deram a volta, começaram a procurar e encontraram Jesus do outro lado.
E eles olharam para Jesus: Senhor, como é que tu chegou aqui? Sabendo que Jesus não tinha entrado no barco e não tinha mais nenhum outro barco para levar ele do outro lado, e Jesus apareceu lá do outro lado. Eles queriam saber se Jesus fez outro milagre. Eles queriam saber se Jesus fez outro sinal, se Jesus fez outra maravilha e prodígio para que as coisas acontecessem. Eles só estavam ali para ver o que Jesus fazia. Jesus vira para ele e faz um discurso mais difícil, que até esses 70 viraram as costas para ele. Até esses 70, esses que foram usados para expulsar demônios. Jesus vira para ele assim: vocês não vieram aqui por minha causa. Vocês vieram por causa do pão que foi multiplicado, dos sinais, dos que vocês viram. Agora vocês me pedem outro sinal. Vocês me pedem outra coisa. Vocês não vieram por minha causa. Preste bem atenção. A Bíblia diz que do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Estes mesmos 70, quando ouviram Jesus dizendo que verdadeiramente para que eles fossem participantes da graça de Cristo, teriam que comer da carne dele e beber do seu sangue, eles olharam um para o outro e disseram: Jesus agora extrapolou. Viraram as costas e foram embora. Foi a multidão embora, foi os 70 embora. E aí Jesus vira para os 12 e fala bem assim: ei, e vocês não vão embora também? Duro foi esse discurso. Foi a mensagem mais pesada que Jesus falou no seu ministério. E Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta no meio e diz assim: Senhor, para onde nós iríamos se só tu tens as palavras de vida eterna? E o que Jesus responde para ele? Pedro, não foi homem, não foi sangue que te revelou, mas foi o Espírito. Presta bem atenção. A palavra de Deus diz que está sobre nós o Espírito Santo. É Ele que nos condiciona a sermos vitoriosos. Mas se eu não me posicionar como um soldado, um bom soldado, ele tem que ter o quê? Eu tentei servir o exército, não consegui, fui dispensado. Mas quem serviu sabe que para ser um bom soldado, para não ser dispensado lá, mesmo que estando lá, ele tem que ter o quê? Disciplina. Chega lá de qualquer jeito, chega lá querendo botar para fora o seu eu tenho domínio. Tem que ter disciplina. Fala para o teu irmão: tem que ter disciplina. Não adianta. Se você diz que é um soldado de Cristo, que você serve a Deus, que você é um guerreiro do Senhor, mas não tem disciplina, o que o diabo vai fazer? Vai bater em você armado. Você pode estar armado até os dentes de canhão, que você vai levar de Satanás, meu irmão. Isso foi conquistado de graça, mas não é de qualquer jeito. É para todos? Sim, mas não de qualquer jeito. Temos que ter ousadia, postura, autoridade. Nós temos que ter fé. Olha o que diz 1 João. Vamos lá no finalzinho da sua Bíblia, 1 João capítulo 5. Aleluias. 1 João capítulo 5. Eu quero ler o versículo 4 e 5, que diz assim: pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Se o próprio Jesus diz que o mundo jaz no maligno, Jesus está declarando aqui e afirmando que aquele que é nascido dele já venceu o mundo, já venceu Satanás. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. A fé, ela está relacionada diretamente com a ousadia. A fé, ela está
diretamente relacionado com a coragem, a intrepidez das pessoas, a postura, ao posicionamento. Se eu perguntar para você, você tem fé? Sim, mas então por que você não remove a montanha que está te impedindo de avançar? Se nós perguntarmos, você tem fé? Sim, pastor, eu tenho, eu creio, mas então por que você está passando de dificuldade? Porque não nascemos verdadeiramente em Deus. Não temos disciplina. Sem disciplina, como que você vai ser ousado? Como que você vai exercer a autoridade que está sobre mim, sobre você? Se somos nascidos de Deus, nós temos a autoridade e a garantia de vencer o mundo, de vencer Satanás. Olha o que diz o versículo 5: quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? O crer aqui, ele está relacionado na confiança, está diretamente relacionado à confiança, em acreditar. Um pouco antes de descer aqui para o culto, eu estava meditando sobre esse texto e eu tive uma visão. E eu vi um casal, como se eles estivessem caminhando na beira de uma praia. Eles estavam com as suas roupas velhas, desgastadas. Cada um trazia nas suas costas uma corrente muito grande, muito pesada. E era com muito esforço, e os pés afundavam no chão, tentando puxar aquela corrente sobre os ombros, e puxava, e os seus pés afundavam, e ele tentava se arrastar, quase não saía do lugar. E eu comecei a olhar o que é que aquela corrente estava arrastando, e eu olhei para trás, havia uma montanha muito grande, tentando arrastar uma montanha muito grande. Eu falei, o que é isso, Jesus? Eu comecei a entender ali, porque a palavra de Deus diz, primeiro, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, você dirás a este monte, lança-te daqui para lá. E eu comecei a entender que as pessoas têm tentado mover os seus problemas de um lugar para o outro pela força do seu braço, pela maneira do seu esforço, das suas conquistas. A Bíblia diz: maldito o homem que confia na força do seu braço e faz dele o seu poder. Eu perguntei, Jesus, o que é isso? O que é esse casal? Aí eu falei, Deus, deve ser a tua igreja. Mas enquanto que eu estava vendo aquilo, eu via como se uma espada viesse, batesse e cortasse aquelas duas correntes. Parecia corrente grossa de navio grande, e cortava e quebrava. E quando era quebrada aquela corrente, eu via nas mãos de cada um deles pão, e eles saíam e começavam a alimentar as pessoas por onde eles passavam. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Se coloque de pé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se Paulo disse para Timóteo que nós devemos deixar de lado todo o embaraço para estarmos posicionados, ou seja, uma postura para quem vai agradar a quem alistou. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe o que significa? Sabe o que significa, você, meu irmão e minha irmã que estão assistindo? Que muitas vezes nós confiamos em parte, não totalmente. Sabemos que Ele pode fazer, mas somos que nem Tomé. Quando Jesus apareceu para Tomé, após Jesus ter soprado o Espírito Santo sobre eles, Tomé ainda chegou assim, ó, eu preciso ver as feridas.
Eu preciso ver para crer. Deus nos deu autoridade. Você sabe por que ainda persiste essa loucura de crises que temos o tempo todo? De doenças, na política, na corrupção, em todas as crises existenciais das pessoas, porque não estamos usando da autoridade, porque não somos ousados, temos medo, não exercemos fé. Mas Jesus está falando que aquele que se posiciona diante de toda e qualquer crise, com ousadia, com autoridade, sabendo quem é, sabendo que carrega, a Bíblia diz que as nossas armas são poderosas em Deus. 2 Coríntios, lá está escrito, capítulo 10, se eu não me engano, que as nossas armas são poderosas em Deus. Tem muita gente que ora, mas não acredita na própria oração. Talvez ora como aquele cego: ah, Senhor, se tu quiseres, eu posso ser curado. Ah, Senhor, se fosse assim, se fosse assado. Há um espírito de covardia na igreja. Há um espírito de mendicância na igreja. Você já viu filho mendigando para o pai? A Bíblia diz: mesmo que uma mãe abandone o seu filho, Deus jamais nos abandona. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos nessa noite. Que nessa noite você tenha esse entendimento, que você tem a autoridade. Mas seja ousado, meu irmão. Seja ousada, minha irmã. Chegue na tua casa hoje à noite. Levanta as suas mãos nos 4 cantos daquele teu lar, da tua casa, e começa a expulsar os demônios que estão atuando ali na tua vida. Começa a expulsar os demônios que estão atuando no seu casamento, que estão atacando a sua família, que está atacando as suas finanças. Mas se posicione com disciplina, postura, em obediência ao teu Deus, porque sem Ele nada podemos. Nós precisamos tomar sim da autoridade dEle, mas se temos autoridade e não sabemos o que fazermos com ela, nós vamos continuar apanhando de Satanás. Então abra a sua boca, abra os seus lábios, aonde você se encontra, onde que é a tua prisão, onde que é a tua cadeia, e dá ordem para que tudo isso seja quebrado e lançado no abismo. Que nesta noite você tenha esse entendimento, que você pode sim chegar lá no seu local de trabalho e dar ordens, porque você tem autoridade no mundo espiritual, e poderosas são as tuas armas. A tua boca é uma arma. A palavra de Deus na tua boca, ela é uma arma poderosa. O teu jejum e a tua oração vai fazer a diferença, sim. Eu ouvi essa semana uma irmã dizendo para mim: pastor, eu jejuei 1 ano, e quando eu achei que ia mudar tudo, começou a pandemia. Eu falei assim: Deus continua sendo Deus, e a palavra dele não volta vazia. Tudo aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Vai se cumprir. Não tem presidente, não tem doença, não tem pandemia, não tem autoridade na terra que pode dizer ao contrário daquilo que Deus já liberou sobre a tua vida. Então você precisa se posicionar, porque Satanás tem feito uma leitura de você no reino do Espírito. Ele olha para você e vê você desmotivado. Ele olha para você muitas vezes e te vê desanimado. Vê que você não tem coragem, que ele tripudia o tempo todo sobre a tua vida, dizendo que você não é capaz, dizendo que você não vai conseguir. Mas quando você entender aquilo que você carrega, o selo que está sobre você, quem habita e mora dentro de você, o Espírito Santo de Deus, você vai dar ordem para esse monte que saia daqui e vai se lançar para outro lugar.
você vai dar ordem: Satanás, larga do meu casamento, Satanás, larga do meu filho, larga da minha esposa, larga do meu marido, larga agora das minhas finanças, larga dos meus bens, porque eu sou nascido de Deus e o maligno não me toca. Se nós estamos dentro desta condição, Satanás tem que bater em retirada agora. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, debaixo da Tua palavra, debaixo da Tua unção, Senhor, debaixo da palavra que diz, Senhor, que quando nós nos sujeitamos ao Senhor em obediência, nós resistimos Satanás e ele vai embora, ele bate em retirada. E nós damos ordem agora: solta essas famílias, solta este casamento, solta este filho, esta filha, solta esta finança, os bens dos teus filhos. Nós oramos agora: solta a saúde do teu povo, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Vai quebrando agora, Senhor, toda a cadeia, toda a corrente, tudo aquilo, Senhor, meu Deus, meu Pai, que está aprisionando, Senhor, a Tua igreja. Nós damos uma ordem agora para que saia, que bata em retirada, meu Deus. Eles vieram por um caminho, mas por 7 eles estão voltando agora, porque tão somente a Tua palavra diz que o Senhor nos amou, e o Senhor nos guarda e nos livra de todo mal. E nós oramos e damos ordem agora para o reino do Espírito, para Satanás, que bata em retirada em nome de Jesus. Nós usamos, Pai, da autoridade, Deus. A nossa autoridade não está, Senhor, meu Deus, meu Pai, no tom de voz. A nossa autoridade não está, Senhor, meu Deus, meu Pai, o quão santo eu busco ser. Mas a nossa autoridade está no Teu nome. A nossa autoridade está naquilo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. O Senhor nos deu a autoridade para pisarmos na cabeça de Satanás. E em nome de Jesus Cristo, Pai amado, abre os olhos do Teu povo. Desperta, Senhor, meu Deus, meu Pai, os Teus filhos com ousadia. Desperta, Senhor, os Teus filhos com fé. Desperta, Senhor, os Teus filhos com autoridade. E traga, Senhor, meu Deus, meu Pai, sobre cada um deles, Pai, a Tua unção. E a Tua graça, Senhor, nos basta. Em nome de Jesus. Amém. Pode tomar teu assento. Aleluia. Pastora Fábio. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Quem nós somos, né? No meio de tudo isso. É isso que Deus está vendo, né? Como diz lá em Malaquias 3:18, diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, né? Aquele que serve a Deus e aquele que não serve. É nesse momento, em meio a tudo isso, que nós vemos aquele que serve o Senhor, que mesmo em meio à dificuldade que nós estamos vivendo, tem prevalecido, tem conquistado e não tem sido destruído, mas o Senhor tem guardado. E a gente vê a diferença daquele que não serve ao Senhor, está desesperado, está sem ter para onde correr. Mas como nós temos o Senhor, nós temos em quem confiar. Essa é a nossa segurança. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Quem tem a sua oferta, o seu dízimo na sua mão, quer entregar ao Senhor, vamos consagrar a Deus neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco, Senhor, cada vida, Senhor, que está aqui neste lugar, ó Pai. Deus, eu também coloco as vidas que estão ali nos seus lares, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que Tu possa entrar, Senhor, e restaurar, Senhor, as finanças dos Teus filhos. Trazer a provisão, Senhor, sobre a casa de cada um, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor permanece fiel com quem é fiel contigo, Senhor. Ó Deus, abençoa os Teus filhos. Derrama sobre eles, Senhor, a Tua bênção, Senhor. Multiplica, Senhor. Traz, Senhor, 100 vezes mais, ó Pai, sobre a vida deles, ó Pai. Enche o celeiro, transborda, Senhor, a casa dos Teus filhos, Senhor, com toda a provisão, Senhor. Porque a Tua palavra diz que segundo as Tuas riquezas, todas as nossas necessidades são supridas por Cristo Jesus. Então, Senhor, supre, Senhor, a necessidade dos Teus filhos, Senhor.
Nós abençoamos e consagramos, Senhor, os ofertantes e os dizimistas, ó Pai. Mas também quero abençoar, Senhor, aquele que hoje não tem, Senhor, para ofertar, que não tem, Senhor, uma porta de emprego, Senhor. Que o Senhor venha abrir a porta, ó Deus, para que ele também tenha uma boa semente, Senhor, para entregar no Teu reino, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Revela-nos Tua glória, desejamos ir muito mais em Ti. Queremos Tua presença, Jesus. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Amém. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos encerrar esse momento, mas não nos despedirmos do Senhor, né? Porque Ele vai para os nossos lares conosco. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa noite, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra de conforto, Senhor, de ânimo, Senhor, que nos ajuda, Senhor, a ser fortes em meio a tanta luta, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não tem nos abandonado, porque o Senhor tem dito não temas, ó Pai, porque o Senhor está conosco, Senhor, todos os dias. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença real em nosso meio. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Nós só temos, Senhor, palavras de gratidão, Senhor, para Te dar nessa noite, Deus. Nos leva, Senhor, para os nossos lares, Senhor, debaixo das Tuas mãos poderosas, Senhor. Como o Salmos 91 diz, que o Senhor dá ordem aos Teus anjos, Senhor. Que nessa noite o Senhor dê ordem aos Teus anjos para nos guardar, Senhor, nos levar em segurança, Senhor, e que esteja sempre ao nosso derredor, nos guardando, Senhor, de toda a astúcia de Satanás, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a cada irmão, Senhor, a cada lar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.